Olá, você estudante da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Olá a todos vocês, nossos estudantes da Rede Municipal de Educação de Anápolis. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva. Estamos começando agora mais uma aula para vocês de socioemocional. E antes de começar a nossa aula, falar aqui do nosso tema, falar dos objetivos que nós temos para a aula de hoje, eu quero pontuar com vocês também quais são os objetivos que nós temos quando nós temos uma aula, quando nós temos uma atividade na escola, envolvendo aí o que nós chamamos de socioemocional. O socioemocional é dos desafios da escola, que é nos preparar para as nossas atividades na vida social, na vida coletiva com as outras pessoas, que demanda aí uma inteligência mais do que decorar, mais do que memorizar conteúdo, que é o que nós chamamos inteligência emocional. Inteligência emocional e também uma inteligência social, que é saber se relacionar com as pessoas, saber comunicar com as pessoas de forma respeitosa e também de forma que esse respeito você também saiba cobrar das pessoas. Então, a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje, ele vem para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar em questões que são fundamentais para a nossa vida, seja na escola, seja na família, seja futuramente em uma relação com os colegas de trabalho, mas nós sempre vamos precisar disso que eu falei aqui, que é um amadurecimento de inteligência emocional, afetiva e também uma inteligência social, que é a nossa capacidade de fazer relações, de fazer trocas. E por isso que na aula de hoje nós vamos aqui mergulhar mais uma vez nas ideias, nas reflexões sobre o socioemocional, sobre essa relação que nós temos com os outros, com os nossos sentimentos. Sabemos, né, que estamos aí passando da gravidade que a pandemia da Covid-19 nos deixou, e um dos pontos que essa pandemia marcou aí, além das inúmeras mortes, é também um adoecimento afetivo e emocional da nossa sociedade. Todas as pesquisas que nós temos assistido, que nós temos visto, têm mostrado aí o quanto que as pessoas têm sofrido por causa de depressão, por causa também aí de ansiedade, né? Uma palavra que tem aparecido muito, inclusive nas nossas escolas, a ansiedade, a depressão, e nós precisamos melhorar a nossa condição afetiva, melhorar a nossa capacidade, inclusive, de saber se relacionar com as pessoas e com as emoções, com as nossas próprias emoções. E você? Como que você se considera aí no seu nível de inteligência socioemocional? Como que você se considera quando aí você tem aí algum desafio, né, de ter que lidar com algum conflito com os seus colegas, com os seus familiares, irmãos, pais? Você consegue aí manter a tranquilidade, manter a sabedoria, saber também se posicionar? Então tudo isso é muito importante, ou melhor dizendo, mais que importante, tudo isso é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E nós, aqui do SEAD, né, do Centro de Ensino à Distância de Anápolis, nós aqui que estamos preparando para vocês um estudo e o ensino, né, complementar àquilo que vocês estão estudando nas nossas escolas da rede municipal, nos preocupamos também com isso. Estamos aqui para trazer para vocês essas aulas de socioemocional para complementar não só o estudo, mas para complementar também as suas reflexões, o seu crescimento enquanto pessoa, o seu crescimento enquanto alguém que tem emoções, que tem sentimentos e saber lidar com essas emoções, esses sentimentos. Vocês estão crescendo, né? E esse crescimento não vai ser só no tamanho, esse crescimento também tem que ser na capacidade de se relacionar, na capacidade de ter os seus afetos e saber dar nome para suas emoções. Algo que eu já falei aqui em outra aula de socioemocional e eu quero repetir com vocês. Quando tem algum sentimento, quando tem
alguma angústia, é preciso aí saber dar nome, né? Saber achar um nome para isso, para conseguir dizer para as outras pessoas, olha, eu estou sentindo algo que eu não sei o que que é, parece com isso, porque nesse momento de crescimento, pessoal, quando a gente vai crescendo, né? Vai deixando de ser criança, se tornando um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, a gente vai lidando com emoções que a gente não tinha antes, né? Crescer também é encontrar com emoções e com sentimentos que nós não conhecíamos, que nós não tínhamos antes. Por isso que essa aula vai ajudar você a achar nomes e achar as saídas também para esse crescimento pessoal e afetivo. Então vamos lá, vamos embarcar nessa nossa aula de socioemocional e pensar aqui muitos pontos, muitas reflexões para o nosso crescimento afetivo. Eu, professor Ítalo Silva, estou aqui para trazer para vocês essa ajuda, esse apoio e conte com a gente aqui do CEAD, do Centro de Ensino à Distância Municipal, para isso, para vocês terem aqui na nossa plataforma do Educanápolis sempre um encontro com conhecimento e um conhecimento que não é só um conhecimento daquilo que nós chamamos de componente curricular, mas também aquilo que é todo o conhecimento, né? Um conhecimento de pessoas que saibam lidar com as emoções. A gente tem sempre aí, né, pessoal, a época de prova, na semana de prova, avaliação, e muitas pessoas, muitos estudantes ficam angustiados, ficam sofrendo, preocupados com a nota. Será que eu consegui aprender, professor? Ah, não, eu tô com medo, E esse medo, isso que nós chamamos de ansiedade, que é uma preocupação com aquilo que ainda não aconteceu, essa preocupação com o que ainda não aconteceu, o que ela faz? Prejudica o seu desempenho. Então, nós queremos o seu desenvolvimento, nós queremos o seu desempenho e para isso você precisa conseguir se controlar, controlar suas emoções, fazer diálogos internos. Você vai ver sempre o professor Ítalo falando aqui com vocês isso. Como é o seu diálogo interno? Saber conversar com as pessoas é importante, é interessante, mas saber conversar com você mesmo, saber as vozes que você escuta e que você fala para você mesmo, também é importante. Aliás, vou dizer de novo, não é só importante, é fundamental que você aprenda a fazer diálogos internos. E aí, vamos elaborar aqui com vocês algumas reflexões para ajudar a pensar nesses diálogos internos. E o tema da aula de hoje, o tema que a nossa aula traz para nós é esse: quem é você na brincadeira? Você gosta de brincar? Você é aquele tipo de criança que consegue conversar com os outros e ter um bom humor de fazer as pessoas rirem, ou até mesmo de saber rir, né? Também isso é uma capacidade muito legal, isso é também uma habilidade muito legal dentro do grupo social. Pessoas que sabem brincar, que conseguem brincar sem ofender, né? Isso que eu quero trazer aqui para vocês nessa aula. Saber brincar, mas não ofender a identidade do seu coleguinha. Saber brincar e não ofender aquela pessoa que está ali com você e pode ser uma parceira, pode ser um parceiro seu se você não fechar, né, esse ciclo, se você não fechar essa relação. E para isso, para que essa relação não feche, você não bloqueie as pessoas, você precisa ser alguém legal. E saber brincar é também como você vai ser legal. Porque tem gente que quer ser legal, quer brincar com todo mundo e acaba ofendendo. Acaba sendo ofensiva, acaba sendo ofensivo nas suas palavras. Então nós vamos pensar sobre isso, como que brincar é bacana, mas também a gente tem que saber com o que brincar. Como brincar, quando brincar com as outras pessoas. Então, a pergunta, né, a nossa aula de hoje, ela é uma pergunta: quem é você na brincadeira? Quem é você na brincadeira? E eu quero que essa pergunta também, pessoal, ecoe, né, chegue até você, chegue até o seu ouvido, para você pensar que você também pode ser aquela pessoa que, quando brinca com você, você não gosta, mas não consegue dizer, que também é um problema. Não só aquela pessoa que brinca e ofende, mas quem é ofendido, quem se sente ofendido e guarda para si, né? Às vezes a gente tem uma brincadeira que a gente não gostou
a gente guarda, fica triste depois, fica lembrando daquela brincadeira e isso não é bacana. É interessante você também saber se posicionar. Então a pergunta vai ser para os dois lados. Quem é você na brincadeira? Você é alguém que entra na brincadeira e tá tudo bem? Você se sente ofendida, ofendido dentro de uma brincadeira? Você é aquela pessoa que promove a brincadeira? Você sabe brincar com as outras pessoas? Ok? Qual é o objetivo então que a gente tem para falar disso? Então, primeiro aqui, né, passar com vocês quais são os objetivos que nós temos com essa nossa aula de socioemocional de hoje. E o primeiro objetivo é sobre refletir, né? O que é refletir? Quando a gente olha para o espelho, o que a gente tem? Um reflexo, é uma reflexão. Você vê a sua imagem ali no espelho. O refletir é a mesma coisa, é você pensar no assunto e esse assunto voltar para você. Né? Então, refletir não é você ficar jogando o que nós estamos falando aqui na aula para as outras pessoas, é você ter essa capacidade de trazer para você. Então, trazer para você, refletir sobre como o seu comportamento pode afetar as outras pessoas. É isso que eu estava pontuando agora com vocês. Será que a sua brincadeira foi bacana? Será que as pessoas gostaram realmente dessa brincadeira? Então, pensar no seu comportamento. Será que eu devo fazer essa brincadeira? Você pensa, né? Uma perguntinha aí direta para vocês. Você pensa antes de fazer a brincadeira? E aí, além também, né, o outro objetivo pedagógico aqui, reconhecer as suas posturas quando brinca e identificar atitudes negativas. Então, ter essa capacidade também de identificar, de fazer o que nós chamamos de autocrítica. O que é auto? A palavra auto significa próprio. Então, autocrítica é quando você traz a crítica para você mesmo. Então, você consegue reconhecer aí na sua postura quando você deve, quando você não pode brincar e quando isso for negativo. E quando será negativo? Todas as vezes que ofender as outras pessoas. Então, mesmo que você brincou e não era da sua intenção ofender, e se você ofendeu, está errado, foi negativo. Porque não se trata de você, pessoal, não é sobre as intenções. Né? Depois que passa, que fica a chateação, não adianta ter falado de boa intenção ou falado sem a intenção de ofender, sem a intenção de machucar. Então, você nunca vai ser a pessoa que vai avaliar se foi ou não positivo a sua brincadeira. Você tem que ficar atenta e atento àquilo que é do outro. Será que o outro não gostou? E ainda vamos pensar, né, sobre integrar ações positivas ao seu cotidiano. Né? Então, levar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, ações positivas, transferindo as reflexões sobre as brincadeiras para a sua vida. Né? Então, todo mundo vive aqui, né? Todos nós vivemos em uma troca social. Nós fazemos laços sociais com os nossos familiares, com os nossos colegas, com as nossas professoras e professores, com os funcionários e as funcionárias das nossas escolas. Então, nós estamos sempre aí nessa troca e aí, né, que nós chamamos de interação. Então, a gente faz essa interação. E será como que você faz essa interação? Você faz essa interação legal? Você não faz essa interação legal? Vai pensando aí como que é você, né? Como diz o tema da nossa aula, quem é você na brincadeira? E ainda, reflexão e adoção de atitudes positivas e empáticas durante as brincadeiras em grupos, né? Positivas e empática. O que é empático? É a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, mas, né, se colocar no lugar da outra pessoa, não achando o que você acha, mas pensando no que aquela outra pessoa pode achar. É diferente, né? Então, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa e pensar, eu não me ofenderia com essa brincadeira, mas se a outra pessoa ofende, então eu devo recuar e não levar a brincadeira adiante. E ainda, adoção de atitudes empáticas, né? Essa que eu falei de se colocar no lugar do outro, empáticas no meio em que vive, contribuindo para a redução da desigualdade. Ao final, então, da nossa experiência, vamos ter registrado as brincadeiras de que mais gostamos, analisado a sua postura e suas atitudes quanto a coisas que saem do seu controle, realizado um caça-palavra sobre atitudes mais positivas e assumido um compromisso de reflexão e mudança. Então, nós queremos também aqui
que vocês tenham essa possibilidade, ok? De fazer essa reflexão sobre como que tá você nas suas brincadeiras, como você se comporta, como você se postula aí, né? Como é a sua postura diante dos seus colegas e das suas colegas. Então, vamos começar pensando nessa questão aqui. Brincar faz bem? Como você se sente depois de uma brincadeira, depois de encontrar os seus colegas, seus primos, suas primas aí, ou na escola também, uma atividade recreativa, aula de educação física, todo mundo gosta, né? Porque nós vamos brincar, nós vamos interagir, né? Vai ser um momento descontraído. Então, brincar faz bem? E a resposta é sim, é óbvio que faz bem. Brincar é importante para a nossa vida e faz parte de quem somos. Brincar é importante para a gente conseguir descansar, distrair, né, daquilo que é a rotina e fazer a vida se tornar mais divertida. Então, quando você brinca, tudo fica mais divertido, você consegue ter um bom humor, né? As pessoas que têm aí, que brincam, têm esse bom humor para transparecer, para ser legal, né, para ser alguém agradável. E existem muitas brincadeiras interessantes e cheias de desafios. Com certeza você conhece muitas brincadeiras, né? Então, quais as brincadeiras você conhece? Anote aí no seu diário de bordo o nome das brincadeiras que você conhece. Então, as brincadeiras são formas divertidas e de aproveitarmos o nosso tempo livre e convivermos com as pessoas de quem gostamos. Quais são aí as melhores formas de brincar? Pegue o seu diário de bordo e pense bem e responda de quais brincadeiras você mais gosta. Então, pegue seu diário de bordo aí e faça suas anotações, o nome das brincadeiras que você mais gosta e também pensar, né, se essas brincadeiras, as brincadeiras, elas são divertidas por quê? Por que você acha essa brincadeira divertida? Ah, professor, eu gosto de brincar de amarelinho. Ah, professor, eu gosto de brincar de jogos de tabuleiro, de xadrez, eu gosto de brincar de dominó, eu gosto de brincar no esporte, de golzinho, de futsal, né, de futebol, eu gosto de brincar de vôlei. Então, quais aí são as brincadeiras que você gosta? Né? Brincadeiras também, que tem muitas brincadeiras da nossa tradição, né? Algumas brincadeiras com música. Quais são as brincadeiras que você mais gosta? Anote aí no seu diário de bordo. E aí, avançando para a nossa pergunta aqui, quem eu sou quando brinco? Quando você vai brincar, você sabe perder, né? Porque às vezes as brincadeiras têm competição. Então, se for uma competição, por exemplo, de um jogo de futebol, então o time de lá jogando com o time de cá, qual que é o intuito da brincadeira? Divertir. Então, se você leva, né, você perdeu, ou você leva aí a sério demais aquela brincadeira, você pode então estragar tudo que a brincadeira tinha para oferecer, que era o quê? Diversão, distração, né? Fazer a vida tornar mais agradável, ter contato com as outras pessoas, né? Fazer essa interação social. Então, quem é você na brincadeira? Você é aquela pessoa que chama para brincar, chama, gente, vamos brincar disso. Aquela pessoa que tem ideia, né, que leva que tem liderança. A gente, quando está ali na escola, aula de educação física, a gente, vamos lá, vamos montar os times. E aí nós, os professores e as professoras, já ficamos olhando para vocês e olhando, aquela pessoa ali já tem espírito de liderança, está organizando a brincadeira. Aquela pessoa ali está precisando aprender a brincar. Então, a gente está sempre aprendendo. E aí, né, engana-se quem pensa que a escola não é lugar de brincadeira. É sim, é lugar de brincadeira, porque brincando a gente aprende muitas coisas. E vocês sabem disso. Então, observe as brincadeiras que você registrou anteriormente no seu diário de bordo, né, sobre as que você mais gosta, que elas fazem parte da sua vida, da sua história. Quando brinca, quais atitudes você assume com os seus amigos e amigas? Quais são as atitudes? Como que é o seu comportamento nessas brincadeiras? Aproveita, diverte-se e fica tranquilo, né? Você consegue aí divertir e sair da brincadeira satisfeito? Então, quem é você aí nessa brincadeira? Em algum momento, você se irrita nessas brincadeiras?
seja sincero aí comigo, viu? Como que você se sente aí quando perde, por exemplo? Ah, professor, perdi. Não gosto de perder. Vamos brincar aí, Uno, né? A carta do Uno. Ah, não gosto, eu apelo. Então você é essa pessoa que apela, se irrita na brincadeira. E como eu disse, né? Se você é esse tipo de pessoa, acaba você estragando a magia da brincadeira, que é a diversão, que é a interação. Então, pense bem aí e seja sincero com você mesmo. Você se irrita ou você não se irrita? Você consegue levar as brincadeiras de forma tranquila. E aqui, avançando ainda, cada um tem um jeito de brincar. Quando brinca e cada atitude gera uma reação no grupo. Se a gente parar para lembrar aí das brincadeiras que a gente teve, né, das nossas últimas brincadeiras com colegas, com familiares, né, a gente vai lembrar aí que é assim, né? Se alguém lá no grupo apela, se alguém no grupo se irrita, acaba também que estraga a brincadeira, né? Ou ainda, né, vamos pensar em atitudes positivas. Quando as pessoas sabem brincar, sabem perder, sabem às vezes fazer piada com você mesmo, né? Sabe fazer, opa, peraí, nossa, errei esse chute aqui, aí já começa a rir, já fala, nossa, eu sou muito perna de pau mesmo e tal. Você ter essa capacidade de rir de si também é uma habilidade de amadurecimento e que torna, né, pessoal, as relações mais saudáveis e também, né, o que nós estamos falando aqui, o seu sócio emocional, se gerenciar das emoções. Se pergunte, né, por que você se irritou? Por que você não gostou daquilo? Né? Por que você não conseguiu aceitar que perdeu aquele gol, né? Aceita, né? Brincadeira, é diversão. E temos, né, nesses jogos, principalmente quando é competição, nós vamos ter sempre alguém que vai ganhar e alguém que vai perder. E não é porque você perdeu que você tem que perder a diversão, né? Muito pelo contrário, se você quer ganhar da próxima vez, você tem que ter atenção na onde que o seu time perdeu ou na onde que você perdeu a jogada. E não ficar aí chateado, emburrado, porque tenha perdido alguma brincadeira, ok? Então, aqui pra gente conversar, quero te chamar vocês pra gente, você possa pensar aqui com a gente. Mais algumas perguntas, né? Vocês perceberam que a nossa aula tá cheia de perguntas para fazer o quê? Vocês se implicarem, vocês se responsabilizarem aqui com a nossa aula, responsabilizar aqui com o nosso tema. Então essas perguntas é para vocês pensarem em vocês e como vocês se comportam. Então, você fica no mesmo time dos seus amigos, geralmente, das suas amigas, quando você vai brincar, né? Então, pensa aí, você fica ou não no time dos seus amigos e amigas? Perde em algum jogo esportivo, né? Quando perde em algum jogo esportivo, como que é a sua reação? Quando você não... Opa, teve aí um jogo de peteca na escola. Eu perdi, meu time perdeu, qual que é a sua reação? Irritação ou não? Né? Sabe perder? Essa frase é ótima, né? Saber perder. Saber perder também é sabedoria. Né? Saber perder porque faz parte. Né? Ah, eu só entro no jogo para ganhar, professor. Essa ignorância só traz tristeza para você mesmo, porque é você que vai ficar irritada, você que vai ficar irritado com esse tipo de comportamento, ok? E ainda, um colega não faz o que você quer, então, peraí, eu tô num jogo em equipe, joguei a bola, era para o outro cortar, para fazer o gol, a pessoa não fez. Você vai conseguir entender isso, você vai conseguir, às vezes até brincar com isso, mas sem se ofender, ou, né, sem ofender a pessoa que errou a jogada, que furou suas expectativas, né, que você tinha uma expectativa ali naquela jogada e não deu certo. Como que é você? E você? É escolhido por último, né? Como quando era a brincadeira e você é escolhido por último, por que será que você é escolhido por último? E você se importa com isso, né? Pode não se importar, tudo bem, me escolheram por último, por que tem, né? Agora estou participando do time. Então, isso te importa, né? Você se sente triste, ou até mesmo irritado, quando você está aí, quando te escolhem por último. Os outros não concordam com as suas sugestões de brincadeira? Como você reage aí, quando as pessoas não concordam com a sua sugestão de brincadeira? E ainda, quantas perguntas difíceis, não é mesmo, pessoal? Quantas perguntas difíceis, mas as perguntas são justamente para fazer, puxar você, para você pensar no seu comportamento. Puxar você para onde?
para ver a sua própria realidade, né? Não ficar aí jogando para as outras pessoas, atribuindo para as pessoas alguma culpa, não. Pensar em você. Então, elas são muito importantes, essas perguntas, para que você se conheça melhor e entenda como as suas reações influenciam os outros. Então, é hora de você responder com muita sinceridade todas essas nossas dúvidas aqui, essas questões. Então, anote aí as suas respostas no seu diário de bordo. Né? Não fica no mesmo time com você, né? Cada um tem um jeito de reagir. Então, qual que é a sua reação aí? Refletindo então sobre as atitudes. Você acha que suas atitudes tornam a brincadeira mais legal ou seus amigos ficam tristes com as suas atitudes na brincadeira? Às vezes, pessoal, a forma como agimos, como nos comportamos, causa desconforto, né? As pessoas vão se sentir chateadas, causa desconforto nas outras pessoas. Ou você mesmo não se sente bem com elas, né, com alguma situação. Quando isso acontece? É hora, então, da gente mudar. É hora de mudar. Se isso está gerando problema, se esse tipo de comportamento, as brincadeiras, está fazendo o grupo não ser unido, né, a gente tem que ser unido. Por que a gente tem que ser unido, professor? Porque tudo que nós conquistamos na nossa sociedade é com a união das pessoas. Sozinho, a gente tem um ditado oriental que diz o seguinte: sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Junto a gente se apoia, junto a gente colabora. Então pense bem aí o quanto é importante você ter as pessoas como aliadas suas, né? Ter as pessoas como seus amigos e suas amigas. Então precisamos assumir atitudes diferentes. Então, quando o assunto é a nossas brincadeiras. E aqui, para vocês, esse caça-palavras, para que vocês encontrem aqui as palavras, né? Encontrem aqui 9 palavras relacionadas a atividades que nos fazem pessoas melhores, sobretudo nos momentos de brincadeira. E agorinha eu vou passar para vocês aqui as respostas aonde que estão essas palavras. Então, tire print aí da tela, né? Faça aí um print da tela e responda aí o seu caça-palavras. Então, tem uma frase aqui da Lídia Ortélio sobre brincadeira e que é para, mais uma vez, né, essa citação, ou seja, chamar aqui uma autoria para a gente trazer na nossa aula a reflexão da Lídia Ortélio. Ela diz assim: quando brinca, você se esquece de si mesmo e faz parte do todo. Olha que lindo, né? Você faz parte do todo, da brincadeira, do encontro com os outros, né? Então, na hora, não tem consciência disso, né? Na hora que você está brincando. Você é feliz, vive inteireza, né? Vive uma inteireza desse estado de felicidade, né? Como é bom brincar, né, pessoal? Como as brincadeiras são legais e nos fazem bem. Então, a brincadeira é algo leve e que nos deixa felizes. Não importa com quem estamos brincando ou se a nossa vontade não foi atendida, né? Eu queria brincar disso. Ok, mas o grupo decidiu outra coisa? Para que emburrar, né? A gente só tem um momento do agora. Levem isso para a vida, pessoal. A gente só tem um momento de agora para ser feliz. Para que a gente vai desperdiçar o único momento que a gente tem com birra, com rivalidade, com brigas? A gente tem que aproveitar. Então, se decidiram brincar de uma outra coisa, eu queria brincar disso. Então, deixa para outro dia. Outro dia o grupo brinca com aquilo que você sugeriu. Então, não precisa se irritar e muito menos, né, deixar de brincar. A gente tem uma expressão que a gente usa muito que é a seguinte, né? Se não for brincar do que eu quero, eu levo a bola, né? Que aí, a bola é minha, então eu levo a bola. Isso é uma atitude de gente imatura, né? Então, como nós estamos aqui falando de socioemocional e desse crescimento, vocês são aí responsáveis por se amadurecer e se tornar aí essas pessoas que saibam lidar com o não, lidar quando as pessoas não aceitam a sua opinião. Então, aproveite para divertir, né? Aproveite para divertir. Não foi a brincadeira que você escolheu, mas é a brincadeira do agora. Vamos divertir com ela. Depois a gente brinca de outra coisa. Então, pare para pensar um pouco em suas atitudes.
nem sempre as situações acontecerão do jeito que desejamos, né? Nem sempre tudo vai sair do jeito que nós planejamos. Ou, melhor dizendo, quase nunca sai exatamente como desejamos. Então, é hora de pensar no coletivo, no grupo todo da nossa brincadeira. Ou seja, como a nossa atitude, nesse momento, irá contribuir com o grupo ou não. Brincar, então, como quem sabe brincar. Então, vamos brincar com quem sabe brincar. E se você tem aí alguma pessoa que brinca, que é do grupo, que não sabe brincar, chega nesse colega, fala dessa nossa aula e fala assim, olha, vamos refletir, vamos pensar como a brincadeira pode ser mais divertida se você souber respeitar os outros, souber respeitar as outras pessoas, não usar aí, né, do momento da brincadeira para trazer alguma tristeza, para trazer alguma chateação. Então, a nossa atitude pode afetar todo o grupo com quem convivemos. Isso acontece quando brincamos e também ao longo da nossa vida. Respeitar as outras pessoas, né, os outros e pensar no bem-estar de todas e todos são atitudes que tornam o mundo um lugar melhor. E todos nós queremos um mundo melhor. Então, que tal assumir alguns compromissos com você mesmo em relação às suas atitudes de brincadeira? Então, pegue aí o seu diário de bordo e escreva aí para nós 3 compromissos que você vai ter dentro das suas próximas brincadeiras. Quais são os compromissos que você faz com você mesmo, né? De não ofender, de respeitar, de saber perder, não sei. Usa aí da nossa aula as suas ideias, próprias ideias e façam aí, escrevam aí 3 comprometimentos com você no que se relaciona à brincadeira. E aqui, né, você sabia, trabalho infantil, mais de 2 milhões de crianças no Brasil não podem brincar porque precisam trabalhar. Então a gente sabe que é crime, mas ainda existe aí 2 milhões de crianças no Brasil que estão trabalhando e esses trabalhos geralmente são trabalhos, pessoal, em situações precárias, em situações, né, insalubres. Então essas crianças estão fora da escola e geralmente também estão fora também de grupos que brincam, né? Brincar é um direito de toda criança e brincar com respeito é o que nós esperamos. Sem brincadeira, sem aprendizagem. Essas crianças, né, esses 2 milhões de crianças deixam de construir importantes laços de amizade, de convivência com amigos da sua idade. Brincar é um direito de todos. E aqui as respostas do nosso caça-palavra, palavra paz, desculpar, né, também ouvir, participar, paciência, amizade, respeitar e respeito. Então as palavras aí que a gente pode pensar, né, da tolerância, paciência, respeito, amizade, respeitar como indicativos para nós sabermos brincar. Então, chegamos aqui ao fim da nossa aula, a ficha técnica dessa aula, Fundação Sagres Iniciativa, Núcleo Acadêmico Amplifica Experiências de Aprendizagem. Professor autor dessa aula foi o Alisson Barauana, e a condução da aula foi minha, Ítalo Silva, e também o projeto gráfico de Pipa Comunicações. Encerramos aqui essa nossa aula de socioemocional. Espero que vocês tenham aí conseguido pensar na importância, né, da brincadeira e na importância também de saber se amadurecer, né? Amadurecer é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo, de estudar, de aprender, de ampliar a nossa mente e saber aí respeitar as pessoas e saber também cobrar das pessoas esse respeito. Fico por aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!